Então, boa noite a todos e cumprimentando o presidente da Câmara, eu estendo o cumprimento a todos. Então, uma boa tarde, um agradecimento também ao vereador Davi por ter convidado a gente para essa situação. O objetivo nosso é nós tentarmos falar para as pessoas o que é o observatório e como é que a gente trabalha. Então, todas as novas legislaturas, a gente procura, na medida do possível, conversar com o Executivo e com o Legislativo, justamente para a gente poder se apresentar e, caso tenha alguma dúvida, que a gente possa responder. Então, acho que pode passar isso. Bom, tem algumas coisas que a gente gosta de comentar, né? Que uma coisa que é o controle social, que é um assunto que está bastante em voga no Brasil e, felizmente, ele está melhorando um pouco, né? Então, tem aí algumas definiçõezinhas do que é controle social, que é quando a sociedade ela acompanha, monitora as ações da administração pública. E um passo mais adiante é a participação cidadã. É quando nós conseguirmos ter a chance de participar da formulação das políticas públicas, né? Aqui em Farroupilha, eu acho que, felizmente, nós já estamos caminhando nessa direção um pouquinho. Mas é um passo adiante do controle social. Eu acho que a gente chega lá, com sorte e trabalho, a gente consegue chegar lá. Pode passar, por favor? Então, antes da gente falar de Farroupilha, vamos falar um pouquinho o que é o Observatório Social. Então, ali por volta de 2006, na cidade de Maringá, teve uma administração e que, quando houve a troca da administração, eles se depararam com uma dívida de 76, 78 milhões que a prefeitura tinha. O dinheiro sumiu, evaporou. Ninguém sabia para onde foi, como é que foi. E a população ficou meio que indignada. Pô, como é que isso aconteceu debaixo do nosso nariz? Ninguém viu, ninguém falou nada. E, para encurtar o assunto, foi, logicamente, para a Justiça, foi para os Tribunais de Contas, e 5 anos depois, a Prefeitura conseguiu arrecadar algo em torno de 700 e poucos mil reais em 2 máquinas usadas que foram localizadas numa fazenda de Mato Grosso do Sul. Resultado, o dinheiro foi, né? Então, essas pessoas, o que elas fizeram? Elas disseram, nós temos que criar alguma coisa para evitar que isso ocorra. Porque depois que aconteceu, não adianta, é polícia, é judiciário, e a gente sabe que tem todo um tempo de processo. Então, eles criaram o Observatório Social para começar a observar o que o Executivo fazia, né, para evitar que se desperdiçasse dinheiro ou se gastasse, enfim. E aquela ação foi tão bem vista que algumas cidades ao redor começaram a observar isso e começaram a montar também nas cidades delas. E com isso foi passando, só que nem todo mundo trabalhava da mesma maneira. Então, aí por volta de 2008, então, um grupo de pessoas se reuniram em Curitiba e fundaram o Observatório Social do Brasil. Eles padronizaram todas as atividades, padronizaram a documentação. Então, a partir daí, todo mundo que quiser ter um observatório social, ele tem que entrar em contato com a entidade, que é o sistema USB, e tem que ficar sabendo todas as normas, regras, condutas de compliance, enfim, tem toda uma série de requisitos que nós somos obrigados a seguir. Então, por isso que a gente sempre diz que a gente não inventa a roda, nós usamos metodologia que já tem e é aplicada no Brasil inteiro. Né? Deixa eu ver. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, tinha em torno de 150 municípios que tinham observatório, hoje está em torno de próximo de 90. A pandemia causou um grande estrago no observatório também. Até metade do ano passado, o Observatório Social do Brasil ele evitou que fosse gasto 5,5 bilhões de reais em todo o Brasil. Então, vejam que se temos só em torno de 90 cidades, se nesses 10 anos, por aí, um pouco mais, a gente conseguiu evitar o desperdício de 5,5 bilhões de reais.
Então, veja que a situação, digamos assim, a gente tem que abrir bem os olhos. E imagine se a gente conseguisse extrapolar isso para nível de administração estadual ou federal, que resultado nós teríamos. Santa Catarina é o único estado que, há uns 3 anos atrás, eles criaram o Observatório Social do Estado, especificamente para observar a administração estadual. E eles estão conseguindo dar conta do recado. Como é que isso chegou aqui em Farroupilha? Aí, por volta de 2017, a SIC teve algum evento lá no Paraná, e até o Maurício, nosso presidente, foi para o Paraná, e onde ele conheceu o Observatório Social, e voltou para cá, e uma série de pessoas começaram a agir para que a gente fundasse aqui em Farroupilha o Observatório Social. Então, foi criado em dezembro de 2017 e em 2018, no início de 2018, nós começamos a trabalhar. Até agora, nesse tempo aí, aqui em Farroupilha, a gente conseguiu evitar que se gastasse em torno de 32 milhões de reais. Esse é o resultado do nosso trabalho. Claro que o objetivo maior não é esse, né, de falar de números, mas mais digamos assim, de monitorar as ações do Executivo para evitar que possa ocorrer algum engano, alguma coisa. Eu acho que pode passar agora. Como é que a gente trabalha? O Observatório Social ele tem 4 eixos de atuação. Um deles que é na gestão pública, que é o de verificar o que a administração pública faz, né? As licitações, que é o que consome grande parte do nosso tempo, obras, processos, enfim, todas isso aí seriam coisas que estariam no nosso escopo, mas a gente não consegue fazer tudo por falta de braços, por enquanto. O outro eixo é o da educação fiscal, onde a gente adotou de tentar trabalhar com crianças, na educação delas, com pequenas ações. Nós já fizemos algumas peças teatrais explicando o que é tributo, qual é a importância da nota fiscal. Esse ano nós estamos entregando em algumas escolas estaduais um gibizinho falando sobre isso, que há 2 anos atrás nós entregamos para as escolas municipais. Foram em torno de 2.000 crianças que entraram nesse trabalho. Um outro eixo de negócio outro eixo de atividade é o ambiente de negócios, onde a gente tem o interesse de incentivar as pequenas e médias empresas a participar das compras da prefeitura, porque não tem lógica. Nós temos um parque industrial interessante, lojas, e a maioria das compras é feita de empresas de outras cidades. E agora, com a nova lei de licitações, isso piora para nós, porque agora é obrigatório ter pregão eletrônico. E no Brasil já se criou algumas empresas com robôs que eles ficam monitorando e pegam toda essa licitação de palito de fósforo avião, e depois eles terceirizam isso. Então, a gente sabe, né, nunca se sabe aquele prestador de serviço qual é a qualidade que ele tem. Então, a gente tem alguma coisa interessante que saiu agora, que é o Compras Mais Brasil, que é uma ferramenta nova que está saindo, que saiu já, e que a gente já está vendo com a administração se tem chance da gente implantar isso em Farroupilha. Que seria o quê? A prefeitura pega e diz, olha, eu preciso de, sei lá, trocar um vidro. Antes disso, os pequenas empresas, elas vão nesse portal e cadastram. Ó, eu consigo trocar vidro de tal tamanho por preço tanto em tanto tempo. Eu consigo consertar motor de carro. Enfim, todos esses serviços de pequenas empresas, eles ficam aí. E é o que acontece. A prefeitura, quando precisa, em vez de fazer uma licitação, ela vai lá nesse portal, verifica quais são os prestadores de serviço, a que preço está e contrata. Isso tem legislação já pronta, e é uma coisa que, se nós conseguirmos fomentar isso aqui no município, vai ser bom para todos. Vai estar mais ágil para a administração pública comprar, e a gente consegue fazer que o dinheiro do imposto fique aqui. E também daí a gente conhece a empresa, né?
consegue se acompanhar melhor. O outro eixo é a transparência, então, que é a aplicação da Lei de Acesso à Informação, que é justamente vendo os portais de transparências e as respostas que se tem com o poder público. Eu acho que pode passar. Então, aqui a gente traz sobre aquilo que a gente estava conversando, né? Isso foi do ano passado. Então, 130 licitações foram vencidas por empresas de Farroupilha, 485 por empresas de fora. Então, vejam como é diferente essa relação aí. Outra coisa interessante em falar é qual é a maneira de atuação do Observatório Social. Então, a nossa ferramenta principal é o portal de transparência. Todas nossas informações a gente busca do portal de transparência. Então, é por isso que é importante que a administração tenha um sistema eficiente de mostrar isso. E daí, então, nós acompanhamos principalmente as licitações, a gente acompanha o edital, nós temos a Camila, que é a nossa coordenadora, e daí, então, nós vamos verificando se está conforme a legislação. Caso esteja alguma coisa que a gente não entenda ou não concorda, a gente encaminha um ofício para a administração. Recebendo a resposta, a gente analisa e vê se atende, tira as nossas dúvidas, senão a gente refaz o ofício. Caso a gente não tenha resposta, ou a resposta que vier, a gente acha que está errado, a gente escalona e passa para a Câmara de Vereadores, com a mesma metodologia, dizendo, licitação tal, nós achamos que tal item não está correto, e a gente espera a mesma situação da Câmara de Vereadores. Se também não vier resposta, ou a resposta a gente não concordar, a gente encaminha para o Ministério, para os órgãos de controle externo, que é o Ministério Público e o Tribunal de Contas, e a partir daí nós saímos de campo porque está na mão de quem realmente pode fiscalizar, é alguém que tem poder de polícia e impor sanções. Então, por isso que a gente diz que nós não fiscalizamos, porque nós não temos poder de polícia, a gente só monitora. Outra coisa, com relação ao Observatório Social, ele é então, voltando um pouquinho, ele é uma associação apartidária, né? Nós não temos nenhum vínculo político com ninguém, a gente... E ela digamos assim, o trabalho é feito 100% por voluntários. A única pessoa que é contratada do observatório é a coordenadora, isso por uma imposição do Observatório Social. Então, nós somos obrigados a ter pelo menos uma pessoa CLT, que é justamente para que tenha continuidade do serviço. Deixa eu ver o que mais. Tá. Qualquer pessoa pode ser voluntária do Observatório Social. Os únicos impedimentos são que não pode ter filiação político-partidária, não pode ser uma pessoa que tenha muito ativismo político ou estar subordinado a alguém nesses dois casos, e servidor público. Então, são os dois únicos impedimentos. Fora isso, qualquer pessoa pode fazer parte do Observatório Social. Aqui é o tempo que eu tenho ainda, 1 minuto e pouco? Não, depois tem mais, aí são os primeiros 15 minutos. Ah, tá. Só para mim. Então, voltando nisso, então, o que a gente faz? A Camila, ela fica durante toda a semana acompanhando o portal da transparência, ela faz o levantamento de toda a situação e daí, nas quartas-feiras à noite, nós temos uma reunião de diretoria onde todos esses assuntos são levados e a gente decide o que fazer em reunião de diretoria. Então, nada é de uma cabeça só, sai tudo da nossa diretoria. Pode passar? Então, por exemplo, voltando ao nosso trabalho, né? Esse valor aí foi o que nós conseguimos evitar que fosse gasto aqui em Farroupilha no ano passado. Então, em torno de 1.200.000 foi que, através dos nossos questionamentos, são coisas que foram mudadas e a gente evitou que se gastasse.
O grande valor aqui, que tem aí, que é mais de 1 milhão, foi de uma licitação que ocorreu aí, eu acho que foi em dezembro, por aí. Dezembro, né, Camila? Porque até então nós estávamos com o valor de 98 mil, e aí saiu uma licitação para terceirização de máquinas agrícolas, se eu não estou enganado, que era mais de 1 milhão e 100, e a gente fez alguns questionamentos e aquela licitação foi cancelada. Então, a gente computou esse valor também. Em 5 anos, desde 2018 até hoje, aqui em Farroupilha, nós evitamos que fosse gasto ou houvesse desperdício de um pouco mais de 32 milhões de reais. Então, vejam que são valores importantes. Pode passar? Bom, outra coisa que a gente faz também, uma das atividades nossa é o monitoramento do Legislativo. É bom frisar de que, de maneira alguma, nós estamos incentivando que se crie uma infinidade de pedidos de informação, de projetos de lei, nada disso. Mas é uma das maneiras que nós encontramos de tentar acompanhar um pouco as atividades do Legislativo. É uma maneira bem fraca, né? Mas é o que a gente encontrou. Então, nós conseguimos acompanhar todas as proposições que são feitas aqui no Legislativo. E nos nossos relatórios quadrimestrais, a gente apresenta isso. O próximo, só para ver, então, esse aqui é dos projetos de lei. Então, se a gente for olhar isso aqui, fica uma informação muito pobre e a gente não consegue ver nada. O que nós fazemos, o que realmente interessa, é tentar analisar qualitativamente isso. Pode passar o próximo, por exemplo? Então, todas aquelas informações daquela planilha vêm dessas planilhas aqui, onde nós temos planilhado quem propôs o quê, o número e um resumo. É aqui que a gente consegue ver a qualidade do que está sendo proposto, né? Então, aí a gente monitora o que é aprovado, o que é retirado, o que é rejeitado. Então, só para mostrar de onde vêm essas informações. E é aqui que a gente consegue analisar um pouco melhor as ações. O próximo. Bom, então, em linhas gerais, é isso que o Observatório faz, né? É procurar acompanhar todas as ações, né, de governo e tentar colaborar com a administração pública. O que a gente sempre diz, nós não temos a pretensão de dizer para o que a administração pública quer fazer ou não, né, porque eles têm o poder de discricionariedade, então são eles que decidem o que fazer, mas a gente, na medida do possível, a gente procura colaborar da melhor maneira. Então, por isso que lá no início, né, a gente falou que o bom seria a partir do momento que a gente consiga ter uma participação cidadã melhor na administração. Eu não sei, Camilo, tu quer falar alguma coisa? Então, em linhas gerais, é isso, né? Uma coisa importante frisar é de que a gente quer sempre agradecer aos nossos mantenedores, porque como nós não recebemos verba pública nenhuma, é tudo com doações, então a nossa atividade, todos os nossos gastos, eles são cobertos por doações de colaboradores. Um outro parceiro muito importante que nós temos é a UX, e ela cedeu o espaço para nós termos a nossa sala, então a nossa sede ela está localizada no campus da UX aqui em Farroupilha, na sala 202. Então, a gente convida a todos que, se quiserem ou tiverem alguma coisa, ir visitar a nossa sede e conversar com a gente, caso tenha alguma dúvida. E a gente está aberto as portas para tudo isso. Então, é isso que a gente faz, e caso tenha alguma dúvida, a gente está aí para poder responder as dúvidas. Obrigado. Obrigado, José Henrique Macanin, também a Camila. Quero aqui aproveitar também saudar
Trujillo e também o Maurício Bianchi, que também fazem parte do Observatório Social. Então, agora eu passo a palavra aos colegas vereadores para alguns questionamentos, pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar, então, Sr. Maganin do Observatório Social, Camila, né, que estão aqui conosco. E o meu convite foi realmente para que a gente pudesse entender, né, o trabalho, haja vista que o Observatório Social esteve conosco no início da outra legislatura, né, e agora, então, no início dessa, eu queria, então, ouvi-los, né, para que a gente pudesse também acompanhar o trabalho do Observatório Social, haja vista a relevância e a importância que se tem, né? Eu tinha aqui um questionamento que eu gostaria de saber do início já, né? Ainda é pouco tempo, mas se teve alguma licitação, algum trabalho que do início desse governo, né, se teve já a intervenção do Observatório Social, alguma coisa que já se deu andamento no início desse período, né? E eu vi que o número... Não sei se dá para melhorar meu som aqui, que está com uma microfonia muito... Som, aí, obrigado. E então, esses 32 milhões, o ano passado, 1.200.000, né? E a gente vê que a ação da Câmara, né, nos trabalhos, aqui o comprometimento dos vereadores também para que a gente acompanhe essa fiscalização, como tu bem colocaste, vocês não fiscalizam, mas estão sempre ali, né, olhando todo o trabalho que é realizado. Então, eu quero agradecer aqui e quero deixar essa pergunta para vocês, né? E essa casa aqui, de que maneira a gente poderia contribuir como Observatório Social, enfim, para que a gente possa também, eu vi que vocês colocaram o acompanhamento da casa, de cada vereador, né? E eu vi que a análise ali dos vereadores está por projeto ou requerimento, né? Pelas proposições. Mas o trabalho do vereador não é só proposições. O trabalho do vereador é fiscalizar, é estar acompanhando, é representar o povo, é ser uma voz aqui na Câmara. Como é que vocês vão fazer essa análise total também dos vereadores, se farão ou não farão, ou vão continuar também analisando pelos números de proposições aqui. Parabéns pelo trabalho, né? Parabéns pela dedicação. Muito obrigado. Então, respondendo ao seu questionamento, nós temos, assim, por prática de trabalho, de que a gente não fica divulgando o que nós estamos fazendo. Qual é o motivo disso? Justamente para evitar de que se diga, não, estão perseguindo tal pessoa ou tal legislação, ou estão ajudando eles, enfim, a gente não divulga para não criar polêmica. O que nós temos, por metodologia do sistema USB, de que a cada 4 meses nós fazemos um relatório de prestação de contas do quadrimestre, onde ali a gente expõe tudo o que nós fizemos no quadrimestre. Aí, ofícios, aí a gente mostra tudo. É o momento da gente conversar sobre tudo que já foi feito, né? Passado isso, a gente, de novo, volta lá para o nosso cantinho e faz as atividades para daí apresentar daí a 4 meses. Mas, digamos assim, nós já tivemos alguma situação com essa administração aqui, sim. Tanto é que nós fomos convidados para ir até a Secretaria de Obras, onde a gente não estava entendendo um determinado processo de licitação. Então, a gente encaminhou um ofício, o ofício veio, a gente continuou não entendendo e fomos convidados, a gente foi lá e conversou. Então, na apresentação em maio, quando a gente fizer do quadrimestre, a gente vai falar sobre o que era. Com relação ao acompanhamento das proposituras dos vereadores, na outra vez que nós estivemos aqui foi a mesma coisa, né? Eu acho que foi a única vez que nós conseguimos reunir todos os vereadores para bater numa pessoa só. Mas a gente continua com o mesmo problema. Como é que a gente vai acompanhar o que o vereador faz fora daqui, né? A gente não tem como. Por exemplo, as proposições... Também a gente não acha correto e também não tem lógica a gente querer analisar, digamos, qualitativamente o que um vereador propõe. Sei lá, ele cria uma lei, de repente, sei lá, uma lei qualquer. Quem sou eu para dizer que aquilo é uma coisa boa ou ruim?
Então, depende muito da pessoa. Então, a gente não tem ferramentas assim que a gente possa utilizar para todas as pessoas sem medo de errar ou estar fazendo alguma coisa. Então, infelizmente, por enquanto, a única coisa que tem é a gente computar o que as proposições que eles fazem, se eles participam da sessão ou não, se saem antes ou não, enfim, e é isso que a gente tem. Se um dia a gente encontrar ou alguém sugerir uma forma melhor, a gente está aberto a sugestões. Muito bem. Obrigado. Com a palavra o vereador Joel Corrêa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, senhor José, o doutor Maurício, o senhor Trujillo também. Boa tarde aqui na casa hoje e a todos que nos acompanham. Trujillo, trabalhei 4 anos ali junto ao município de Farroupilha, senhor José, e vi a importância do Observatório Social diretamente, né? A gente sabe que os questionamentos são válidos, eles são bons, até para dar uma clareza aí para a comunidade sobre o trabalho de vocês. E a gente, às vezes, tinha algumas respostas que a gente falou que a gente não conseguia colocar no papel, mas a gente chamava o observatório para uma conversa para que fosse explicado a licitação, sobre a importância dela, e a gente nunca teve problema nenhum, né? Até teve amigos próximos que não são de dentro do executivo, da prefeitura, enfim, que questionavam. Uma vez se ouvia falar muito no Observatório Social, nos últimos 4 anos não se ouviu mais. Aí eu vi que os gestores, que os servidores, então, eles tinham esse cuidado, né, com o dinheiro público, e trouxe o Observatório Social para trabalhar junto nas licitações, ali onde a gente fazia a licitação, às vezes encaminhava também para o Observatório, para que fosse analisado antes mesmo de ser publicado. Então, isso é muito importante, o trabalho de vocês. A minha pergunta aqui, senhor José, é referente o que a gente pode fazer, né, para fomentar aqui em Farroupilha que os empreendedores possam participar mais das licitações, que a gente vê que o número de empresas que participam aqui em Farroupilha são muito poucos, né? Daqui a pouco tem alguma coisa que a gente possa fazer aqui na casa, como vereador, o que a gente pode estar fazendo para essas pessoas estarem participando das licitações e que o dinheiro fique aqui em Farroupilha, né? Que continue rendendo tributos aqui para nós e que fique gerando aí renda para o município, né? Obrigado, presidente. Bem, com relação a isso, tem algumas ações que a gente acha que é possível fazer, né? Nós já tivemos com algumas entidades de classe onde a gente observou de que ainda tem muito preconceito com relação a compras públicas. Todo mundo acha que é uma roubalheira, que só convidam o apadrinhado, e a gente teve dificuldade até de explicar, né? A outra lei, a 8666, até dava, assim, uma chancezinha para isso. Mas a 14133 agora não tem mais como, porque tem que ser tudo pregão eletrônico. E a única exceção para ter um pregão presencial é de que esse pregão ele tem que ser filmado e tem que ter gravação de voz. E ele tem que ser muito bem fundamentado tecnicamente o porquê que está sendo presencial. Então, acabou a história de fazer falcatruas aí, né? Porque pregão eletrônico, qualquer um pode ir lá e dar lance. Para melhorar a participação das empresas de Farroupilha, a gente vai ter que desmistificar isso dos empresários. Outra coisa, eu acho que a gente vai ter que sentar e conversar com eles. Nós já tentamos uma vez de fazer até um treinamentozinho, pegar eles e dar uma noção, explicar o que é uma licitação, que não é um bicho de 7 cabeças. Se a pessoa tiver com todas as suas obrigações legais, ela pode participar. Então, de repente, com a associação de contadores, que eu acho que são os que estão mais próximos de toda empresa tem que ter um contador. Então, se a gente, de repente, conseguir juntar os contadores e a gente conseguir depois chamar esses empresários e fazer um treinamento com eles. Aquela ferramenta que eu falei há pouco, que é o Compra Mais Brasil, se nós conseguirmos implementar isso, vai ser outra coisa muito boa, porque daí vão ser os nossos aqui. E ela é focada especificamente para micro e pequena empresa. Então, veja bem, a gente consegue fomentar essas empresas para elas crescerem mais, o dinheiro do imposto fica aqui, a prefeitura tem uma forma mais ágil e mais econômica de comprar as coisas. Então, eu acho que se a gente conseguir mexer nesses ramos de aí, a gente consegue melhorar. Mas tem muita coisa ainda para desmistificar. Tem que dizer assim, hoje as coisas são mais transparentes. Obrigado,
Vereador Joel, com a palavra o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Boa noite, senhor José Magnin, Camila, Maurício, meus colegas Claudemir Gilden, o Werner. Minha pergunta vai... parabéns pelo trabalho do Observatório Social, está cuidando das contas públicas, isso é muito importante. Concordo com a tua fala ali, quando fala na questão do pregão eletrônico, pois as empresas, hoje a gente vê aqui na nossa cidade, as empresas estão ganhando as licitações e jogam o preço lá embaixo e sabe-se do aditivo, E aí depois a gente não vê que isso não acontece, e o governo segura, para não ficar dando a mão a palmatório. E aí todo esse trâmite demora, os prazos para notificação, os recursos, até uma nova licitação. Então isso aí demora mais um tempo e a obra fica lá parada também por esse tempo, O Observatório Social tem uma visão o que pode ser feito para tentar coibir essa questão? Isso é isso, presidente. Obrigado. A situação é que tem alguns impedimentos legais, porque seria muito fácil se fosse possível colocar lá na licitação. Tem que ser obrigatoriamente empresa de farroupilha, mas não pode, é ilegal. O que tem a opção é de se colocar de que tem um representante legal, mas daí a empresa vem aí, contrata uma salinha 2x2, bota uma pessoa ali uma vez por semana e pronto, Então, é difícil, de se encontrar uma maneira de fazer com que participe mais empresas aqui de Farroupilha, de restringir a um raio de ação, por exemplo. E isso é impedimento legal, isso são coisas que, por enquanto, a gente não vislumbra alguma opção para isso, e isso não é só Farroupilha. Praticamente 100% das cidades que têm observatório social, nas nossas conversas, todas elas, o problema é esse. Muito pouco fica nas empresas, com exceção do Observatório de São Paulo, aí tem algumas empresas grandes lá, mas, se não, é tudo empresas de fora, A gente vai olhar ali, é Belo Horizonte, Maranhão, enfim. Posso complementar? Sim. Eu até acredito que seja uma necessidade nacional, porque o próprio governo instalou agora esse programa do Contrata Mais Brasil, que o José falou, que eu acredito que já seja esse intuito de suprir essa necessidade que todas as cidades têm de deixar isso para o comércio mais local, digamos assim, Então, vai ser uma ferramenta muito interessante que vai agregar bastante nos municípios. Então, acho que é um problema meio nacional, Não só em Farroupilha, que eu acredito que seja o início para começar a trazer mais para cá, Enfim, mais para cada cidade. Só para concluir, para ver quanto é sério isso que você falou, vamos pegar por base as duas maiores obras que nós temos em Farroupilha hoje, a UBS nova. Quem ganhou foi uma empresa lá de Belo Horizonte. Acho que ele vai mandar um pedreiro de lá para cá? Ele não vai mandar, ele vai dar um jeito de subcontratar com alguém aqui. Vai passar na rua, vem alguém lá com uma colher de pedreiro e diz, vem cá trabalhar para mim, vai pagar uma miséria, corre o risco de sair uma obra muito ruim, Claro que tem o fiscal, mas o fiscal não está lá todo o dia, então é bem sério isso. Obrigado. Com a palavra a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos assistem e as pessoas que estão nos assistindo de casa, e a imprensa aqui presente. Quero cumprimentar o senhor José Henrique Maganin e a Camila, e através de vocês, então, cumprimentar todas as pessoas que fazem parte, então, do Observatório Social, com esse trabalho tão bonito que vocês vêm desenvolvendo aqui na nossa cidade. E dizer para vocês que esta vereadora sempre foi favorável de que fosse valorizado, sim, as nossas empresas, as coisas produzidas no nosso interior, o produto que os nossos produtores produzem aqui na agricultura e os prestadores de serviço. Então, a pergunta que eu faço, José, é de que forma, seja através do Observatório
social, ou nós aqui da Câmara de Vereadores, ou o município, pudéssemos chegar até esses empresários, porque é difícil fazer eles virem até aqui, né? Mas nós chegar até eles, explicar, que também não é, como o senhor mesmo diz, não é tão difícil participar. Está ali disponível para todo mundo poder participar. Mas o meu sonho, José, é o quê? Ver as nossas empresas aqui de Farroupilha prestar esse serviço aqui. E os nossos prestadores de serviço e também o nosso produto da agricultura ser valorizado, né? Que a gente possa consumir aqui e os nossos prestadores de serviço gastar o dinheiro aqui. Nós gastar com o dinheiro e ficar aqui no nosso município. De que forma nós poderíamos ajudar, juntamente com o Observatório Social, para que esse dinheiro ficasse aqui em Farroupilha? Bem, eu tenho a impressão de que não é tão fácil, mas também não é tão difícil, né? Talvez uma maneira de chegar a essas pessoas é através das entidades de classe também, né? Porque elas têm reuniões, elas participam. Então, se a gente conseguir pegar, por exemplo, as entidades de classe, se a gente conseguisse fazer um trabalho de reunir os contadores e eles também participarem disso, porque nós já conversamos com a administração pública e eles também têm interesse nisso, eles também têm foco nisso, só que é realmente um pouco trabalhoso. Então, eu acho que tem que ser trabalho de formiguinha, né? Nós tentamos conseguir até um banco de dados assim de algumas pessoas, né? Nós até tentamos junto a entidades de classe, mas por causa da lei de proteção de dados, a gente tentou pedir o contato de todos os associados para nós criarmos um banco de dados, onde cada vez que sai a licitação, nós observatórios, enviaríamos um e-mail para essa empresa, dizendo, tem uma licitação na tua área, tu tem interesse em participar? Só que, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, eles não puderam repassar. E a gente, então, encaminhou um ofício onde eles pediram para esses associados e parece que 4 ou 5 só que retornaram. Então, veja que é difícil realmente, né? Mas eu acho que é trabalho de formiguinha, tem que ser através dessas entidades aí, que a gente tem que encontrar uma maneira disso. Ou até mesmo, quem sabe, criar associações, cooperativa, enfim, tem formas de fazer isso. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Eu, então, vou... Caleb, a palavra ao vereador Caleb. Se manifeste, Caleb. Acho que eu levantei muito baixo. Vereador. Presidente, desculpa. Obrigado. Senhor José, eu gostaria de fazer uma pergunta que muitas vezes nós ouvimos aqui, que se refere a algumas situações em que aqui são comentadas, por exemplo, cadê o observatório, para situações específicas, né? E também com relação a situações em que são colocados de que em determinados governos o observatório aparece mais e outros governos aparece menos. Queria saber a sua opinião quanto a isso. Esse é um assunto que eu, sinceramente, eu gostaria já de não falar mais, mas tudo bem, vamos lá. A gente está na chuva para se molhar. Vocês viram que eu falei de que só tem duas situações, uma situação específica que alguém não pode ser voluntário, que é a filiação político-partidária. Tanto é que no observatório, lá na nossa sede, é proibido falar sobre política partidária. A gente fala e trata de políticas de governo, de ações de governo. Se a gente acha que tem problema, a gente discute. Agora, a política partidária, nunca. Todas as nossas relações com o poder público é de forma institucional e via ofício, né? Então, digamos assim, talvez seja porque as pessoas desconhecem o nosso trabalho. Esse é um dos objetivos da gente vir aqui falar, até porque tem vereadores novos. Quer explicar a nossa metodologia, dizer que nós estamos abertos para conversar. E quando alguém diz, cadê o observatório, seria bom que eles dissessem na situação tal, no lugar tal, na hora tal. Para da gente, no relatório quadrimestral, poder esclarecer isso. Caso contrário, de novo, nós estamos abertos lá na nossa sede. É só dar uma ligada para nós, marcar um horário, a gente vai. Por que marcar um horário? Quando a gente fala com qualquer coisa pública, que no caso o vereador seria também o representante público, nós temos, por norma do sistema USB, de ter que ter no mínimo 2 representantes do observatório.
que é justamente para depois não sair aquela conversa. Ah, mas eu entendi errado, não me explicaram direito, então por isso que quando a gente fala de forma institucional, tem que ter sempre no mínimo 2 representantes, né? E, de novo, dizer, ó, não tem essa situação. De repente, o que pode aparentar isso é a forma de comunicação. Por exemplo, desde a nossa fundação, nós sempre pedimos, quando tiver alguma coisa importante, converse com a gente, não que a gente está dizendo que pedir permissão, mas a gente pode poupar muito tempo e dinheiro. Por exemplo, a gente conseguiu, felizmente, já da última administração para cá, que todas as compras de vulto financeiro ou de impacto, a minuta do termo de referência é enviado para o observatório, nós olhamos todo ele, analisamos e respondemos à prefeitura. Aí depois, quando sai o edital, é claro que não vai ter problema. Só para ter uma ideia, ao ano retrasado, uma compra de trator, motonivelador e caminhão, a gente ficou 2 meses trocando figurinha com a Secretaria de Obras. Porque a gente notava que tinha direcionamento. E a gente dizia, olha, não dá. Até que a gente foi chamado lá, nós explicamos a situação, nós voltamos para o observatório e ficamos 2 dias olhando todos os manuais das máquinas no site do fabricante e mandamos para a prefeitura. Ó, isso aqui são coisas que não direcionam para ninguém. E saiu depois daquela forma. É claro que numa licitação dessa não vai ter problema. Com a palavra, o vereador Clemente Valantro. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, vereadores, vereadoras, todos os que nos acompanham nessa noite aqui na Câmara, imprensa também. A José Henrique, quero agradecer já, nós que somos vereadores de primeira caminhada, agradecer vocês estarem aqui, nos dando essas informações. Mas, assim, uma pergunta que eu fico bem em dúvida, quando são feitas essas licitações, não teria como, assim, eu faço uma licitação para a construção desse prédio aqui, não teria como a gente analisar essa empresa vencedora, se mesmo realmente ela tem uma capacidade para construir esse prédio de uma forma como está dentro da licitação, porque a gente vê bastante empresas que ganham licitações que elas não têm condições, assim, nem começam a obra e já estão desistindo porque elas não têm a capacidade. Ou, de repente, exigir essas empresas que ganham licitações de compras de algum material, exigir que esse material, eles botam lá, eu preciso comprar 1000 lâmpadas, né? Não teria como botar, não, eu quero 1000 lâmpadas dessa marca, dessa qualidade, porque as pessoas, tem empresas que ganham licitações, botam lá uma qualidade inferior do que realmente necessita. Eu falo isso porque há pouco tempo atrás, não vou fazer nome de qual governantes foi, eu teve que ir numa empresa, Caxias, brigar 2 dias para uma mercadoria que veio numa obra que teve, assim que foi ganhada a licitação para tal produto, e veio um produto assim de péssima qualidade, e a empresa não queria dizer que era aquilo mesmo, sabe? E intermédio prefeitura, e eu fui junto, dizendo que não era isso, a empresa até reconheceu o erro, veio, recolheu, e desistiu até dessa licitação, onde depois uma empresa da nossa cidade ganhou a licitação com o produto mesmo de qualidade como tinha que ser feito. E por menor valor ainda do que tinha sido licitado. Obrigado, presidente. Vamos lá. É por esse motivo que uma das principais peças do edital é o termo de referência, porque ali é onde a administração pública ela pode, digamos assim, trabalhar para tentar garantir que venha algo de boa qualidade. É proibido por lei, não pode indicar marca, modelo, né? O que eles têm que fazer é alguma coisa do tipo,
dar a especificação certa, pedir que tenha certificação de Inmetro, pedir que tenha essas certificações, porque uma empresa que tem uma certificação Inmetro, com certeza o produto não é de má qualidade, porque senão ele não consegue aquela certificação. Então tem que tentar amarrar nesses aspectos aí. E realmente é difícil, né? Então por isso que seria se a gente conseguisse fazer com que as empresas daqui participassem, né? Porque caso contrário, o que dá para fazer é tentar fazer um termo de referência o melhor possível, tentando enquadrar bem o produto, não deixando brechas, né? Pedindo talvez... Sem direcionamento. Né? Sem direcionamento. Pedindo, depende da situação, alguma certificação de que consegue fazer tal obra, ou tal processo, ou que já fez aquilo, ou que tenha um funcionário registrado na empresa, que não seja contratado. Então, tem que tentar amarrar dessas maneiras aí, porque outro jeito não tem. E se a empresa ela atende os requisitos do edital e da licitação e da lei ali de documentação, não tem muito que e atende a nomenclatura ali dos itens do termo de referência, não tem muito o que se fazer. Se eles atendem toda a documentação, atendem todo o requisito, né? Aí a empresa ganha aquela licitação pelo menor valor, né? Dependendo do que for o exigido. E o direcionamento ele ocorre mais quando, por exemplo, numa licitação eles precisam de um item único que só vai encaixar com algo que eles já tenham, que senão eles teriam que trocar tudo. Por exemplo... Um equipamento no computador, alguma coisa, que tem que ser aquela só memória... Só aquilo cabe naquele equipamento que tem. Aí sim pode ter um direcionamento, é justificável. Se acontecer de ter alguma denúncia, eles conseguem justificar, mas diferente disso, não. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, então. Primeiro, umas considerações. Primeiro, agradecer, né, que o observatório está aqui e está também e os questionamentos dos colegas vereadores. Quando o Observatório Social diz que evitou que se gastasse um valor X, neste caso 32 milhões, né, em um período recente, isso quer dizer que esses 32 milhões, eles não foram mais gastos, eles não eram necessários, ou estas licitações elas foram refeitas e foram feitos ajustes nos termos de referência para que as obras ou as compras fossem continuadas? Bem, esses valores podem ocorrer algumas coisas. Por exemplo, sai um edital para aquisição de determinado objeto e a gente vai lá e vê que os preços que estão sendo colocados aí, que a prefeitura diz que pode pagar, a gente faz uma pesquisa e vê que aqueles preços estão superdimensionados. É uma situação que a gente faz um ofício para a prefeitura dizendo, olha, a gente não entende o porquê desse preço aqui, porque nós pesquisamos com empresa tal, com empresa X, estão aqui os preços que são muito mais baratos. E aí, várias vezes, os preços são recolocados. A gente considera essa diferença entre o primeiro edital e o segundo, foi que se evitou de gastar. Tem alguns casos que sai o edital para compra de determinado serviço, a gente, por algum motivo, questiona e aquela licitação é cancelada e não aparece mais. Vou dar um exemplo para complementar, que é uma licitação que nós já apresentamos no nosso relatório quadrimestral, que é a questão do frete do IPTU, né, do carnê do IPTU, onde nós apontamos que o frete da empresa contratada seria responsável pela empresa contratada e não pela administração aqui de Farroupilha, né, pela prefeitura de Farroupilha. Então, esse é um exemplo de um dos apontamentos que foram feitos, onde se sinalizou que esse frete, esse gasto, seria por conta da empresa contratada, o que diminuiu já o valor daquela licitação, um dos exemplos. E, digamos, quando a gente aponta alguma coisa e aquela licitação é cancelada e depois ela não volta mais, aí, não sei, a gente fica aquela questão, por que foi feita a primeira vez, né? Essa é uma das dúvidas que a gente tem, nós já tentamos conversar até
por que lá pelas tantas a prefeitura resolve comprar 2 caminhões, uma patrola, muita coisa? Disse, tá, mas o que aconteceu? O secretário acordou de manhã e disse, opa, hoje eu vou comprar máquina. Como é que vem isso? É por isso que algumas vezes a gente banca o chato e pede assim, queremos a relação das horas trabalhadas do equipamento tal no ano tal. Nós queremos saber, tem fundamento isso ou não? Né? Então, a nova lei de licitações, ela tem uma pecinha que eles colocaram lá agora, que é o estudo técnico preliminar, que é onde agora, quando vai fazer uma licitação, nesse estudo técnico, ele tem que dizer que necessidade ele vai atender e por que é escolhida aquela coisa. Então, isso vai clarear um pouquinho mais e acho que o trabalho da administração e o nosso também de compreender isso. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, eu vou passar então para o Maganin e também para a Camila para suas considerações finais. Quer falar alguma coisa? Acredito que primeiro agradecer, né, por nós terem nos recebido aqui, dizer que fica sempre o nosso convite para as nossas apresentações dos nossos relatórios quadrimestrais. A gente sempre envia o convite para a Câmara de Vereadores, que é um momento onde nós explanamos tudo que é feito no quadrimestre e também onde nós conversamos e esclarecemos, porque são os momentos, né, que nós temos para fazer isso, né? E acredito que seja isso. Uhum. Então, em primeiro lugar, agradecer a todos por darem essa chance a nós, né? Dizer que a gente está sempre aberto para conversar, para tirar dúvidas. Se for preciso, a gente pode voltar, não tem problema. A gente pode conversar lá na nossa sede. De novo, reforçar de que nós somos uma entidade apartidária, nós não temos direcionamento para nenhum partido político e a gente trabalha sempre da mesma forma. Dizer também que se alguém acha que nós estamos fazendo algo errado, o sistema OSB, ele tem um sistema de ouvidoria, onde eles têm e-mail, telefone, que podem ligar para lá e dizer, os carinhas aqui estão pisando na bola. E daí, então, lá eles vão fazer todas as diligências deles. Também outra coisa, garantir de que tudo que a gente faz, a gente checa no mínimo 2 vezes, então é muito pouco provável que a gente faça uma comunicação equivocada, né? E dizer que o nosso objetivo é que a gente consiga chegar naquela segunda etapa, que é da participação social, que a gente consiga, nós, população, consiga participar mais nas decisões de governo, né? Sugerindo, sendo ouvido. A gente sabe que tem outros grupos aqui em Farroupilha que também estão fazendo isso, e a gente acha muito bom, porque quanto mais a gente conseguir conversar, eu acho que todo mundo sai ganhando. Então, de novo, agradecendo e dizer que obrigado a todos. Então, obrigado ao Observatório Social pelas suas explanações, também aos colegas vereadores pelos questionamentos. Aqui esse presidente também quer dizer-se, e eu acho que é importante esse trabalho que o Observatório Social realiza em prol de verificar também, e também, na minha avaliação, contribui para que o nosso papel de fiscalizador também seja facilitado. Parabéns, então, ao Observatório Social. E nós, eu, presidente em si, se esta casa, este presidente e o Observatório Social, com seus componentes, perceberem alguma questão ou questionamento, por favor, a gente está aqui também para evoluir, avançar e, se possível ou, se necessário, regredir em algumas questões, porque também nós fazemos licitações aqui na casa.